falou sobre vários temas que ele tem muita intimidade, que ele repete assim em toda a cúpula que ele participa, como o combate à fome, que é meio que uma bandeira dele quando ele está em eventos internacionais. E dessa vez ele falou com mais veemência sobre a necessidade de uma moeda para trocas comerciais e financeiras do bloco, a chamada desdolarização. Vamos ouvir. Por meio do mecanismo de cooperação interbancária, nossos bancos nacionais de desenvolvimento vão estabelecer linha de crédito em moedas locais, que reduzirão os custos de transação de pequenas e médias empresas. O novo Banco de Desenvolvimento, o NB, que neste ano completa 10 anos, tem investido na infraestrutura necessária para fortalecer nossas economias e promover uma transição justa e soberana. Ele foi pensado para ser bem-sucedido, onde as instituições de Bretton Woods continuam falhando. Em vez de oferecer programas que impõem condicionalidades, o NB financia projetos alinhados às prioridades nacionais. Em vez de aprofundar disparidades, sua governança se assenta na igualdade do voto. Agora, é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada. Em sua fala de 7 minutos aproximadamente, o presidente Lula se mostra bem disposto, né? E falou também sobre as guerras que assolam o mundo, especialmente a guerra que acontece no Oriente Médio, de milhares de mulheres e crianças morrendo na faixa de Gaza, e deu um recado, assim, mantendo o tom moderado do Brasil em relação ao posicionamento de Rússia e China sobre a posição dos BRICS mais forte contra o Ocidente. Lula completou com isso aqui, ó. Vamos ouvir. Muitos insistem em dividir o mundo entre amigos e inimigos. Mas os mais vulneráveis não estão interessados em dicotomias simplistas. O que eles querem é comida farta, trabalho digno e escolas e hospitais públicos de acesso universal e de qualidade. É o meio ambiente sadio, sem eventos climáticos que põem em risco sua sobrevivência. É uma vida de paz, sem armas, que vitimam inocentes. Como disse o presidente Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Por isso, o lema da presidência brasileira será fortalecendo a cooperação do Sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. O presidente citou aí o Antônio Guterres, que está em Kazan e deve ter um encontro com o presidente russo Vladimir Putin. Ele foi muito criticado, mas Guterres disse que BRICS representam metade da população global. E aí eu queria conversar com vocês, meus queridos parceiros de bancada, Thaís, Pedro, Cláudio, a questão do veto do Brasil, que mantém a Venezuela fora do grupo, né? Não está nessa lista, mas Maduro aterrissou e pousou seu avião presidencial na noite de ontem e deve comparecer à cúpula. Queria ouvi-los sobre isso. Observa, tem vários detalhes que é preciso observar, né? Esses novos integrantes do grupo do BRICS mostram que o BRICS está se tornando uma espécie de convescote de tiranos, de dirigentes autoritários, dirigentes corruptos,
É uma tristeza o que a gente vê, né? Nasceu esse grupo de países em desenvolvimento com propósitos, né, tão positivos e nobres, e agora a gente vê que ditadores da pior espécie, governantes autoritários que promovem guerra, morte, enfim, e dirigentes corruptos, gente inclusive procurada, né, como é o caso do ditador Nicolás Maduro, procurado, considerado um foragido da justiça, né, por envolvimento em diversos crimes, inclusive de tráfico de drogas. O BRICS, de fato, está se tornando uma coisa muito estranha, né? Bom, o fato é que o presidente Lula, será que há mesmo esse veto, depois de ter sido dele, do presidente Lula, a ideia de colocar a Venezuela no BRICS, será mesmo essa a posição brasileira? Isso não está muito claro, né? O estilo do governo brasileiro é vazar informações, todo mundo compra o vazamento, publica, divulga, adota como fato e na verdade, a história frequentemente é diferente. É preciso a gente ver oficializada essa posição de veto, porque até agora isso não é o que os indícios mostram, né? Porque um chefe de Estado, de governo como Nicolás Maduro, ainda que seja um ditador de quinta categoria, ele não ia se abalar, pegar um avião, atravessar o mundo para desembarcar em Kazan para dizer, olha, você não vai ser aceito no grupo do BRICS, né? Ele fez isso, todo esse deslocamento, com toda certeza, porque recebeu acenos de, olha, vem para cá que você vai entrar. Talvez o Brasil seja considerado um voto vencido, no máximo, né? Mas eu não creio muito nesse veto, não. Até porque, Cláudio, se a gente olhar, hoje a liderança política de decisão no BRICS é tomada pela Rússia e pela China, não necessariamente nessa ordem. E a Venezuela hoje tem as maiores reservas de petróleo do mundo, ou seja, com Maduro, sem Maduro, o que está se olhando aqui é a importância geopolítica do país. Independente dessa questão da Venezuela, eu acho que tem alguma coisa bem diferente acontecendo agora nesse movimento geopolítico. É por isso que a Sônia Blota está agora em Kazan, na Rússia, reportando tudo em tempo real aqui para a gente. Se nós falássemos aqui para a nossa audiência há 10, 20 anos que haveria a formação desse bloco consistente envolvendo esses países, acho que não, imagina, isso não é possível, né? E então existe algo diferente acontecendo com Rússia, China, Índia, Brasil, África do Sul, os outros países agregados agora. Quando a gente olha os números de população, de PIB, isso tudo é muito representativo. Ontem, o Fundo Monetário Internacional divulgou as expectativas de crescimento para as economias pelos países do mundo. E olha isso aqui, dos 5 países que mais devem crescer agora em 2024, 4 são dos BRICS. 4 são dos BRICS. A Índia, com previsão de crescimento impressionante, de 7%, e é bom a gente lembrar que hoje a Índia já tem a maior população do mundo, superou a China na última contagem. A China vem na sequência com expectativa de crescimento de 4,8%. Para os padrões chineses dizem que é pouco, até já algum movimento na economia mundial, indicando que a China está sofrendo ali um refluxo na sua economia, mas 4,8%, meus amigos, é muita coisa. Na sequência, a Rússia, com expectativa de crescimento de 3,6%, indicando que o país, de fato, não foi afetado economicamente pela guerra. E mais do que isso, ao fortalecer a ligação com a China, teve a possibilidade de melhorar a sua economia. E, em quarto lugar, o Brasil, com expectativa de crescimento de 3%. Em quinto, os Estados Unidos, com 2,8%. E aí, quando a gente olha para os países da Europa, é chocante, porque a Alemanha, por exemplo, gigante da União Europeia, tem expectativa de crescimento de 0 neste ano, de 0 em 2024, segundo o FMI. Ou seja, é claro que existe uma questão ideológica, existe uma questão de países ali que estão muito longe de qualquer tipo de regime democrático terem força dentro dos BRICS. É o caso do Irã, por exemplo. Agora, que são países que juntos representam uma quantia gigantesca da economia mundial e que juntos podem, de fato, criar um movimento novo, eu acho que isso pode sim acontecer. Ô Thaís, rapidinho, viu, Sônia, antes de você trazer mais informações aí, uma coisa que me chama bastante atenção é o seguinte: Thaís falou de população. Se você somar
a população dos países dos BRICS, nós temos metade do mundo praticamente. Metade do mundo vive nos países em que estão hoje reunidos discutindo. E tem uma questão que está na ordem do dia, que o Brasil larga na frente de todos esses países, que é a questão da matriz energética. Sem energia, nós não vamos conseguir chegar mais longe, nós não vamos conseguir superar os desafios. Era uma oportunidade para o presidente da República, que fez um discurso lido, e nós acompanhamos aqui muitos dos trechos importantes separados pela Sônia Blota, que acompanhou essa manifestação do presidente, de aproximadamente 7 minutos, e nós não conseguimos exaltar aquilo que nós temos de bom para o mundo. E, em vez disso, o presidente da República prefere tocar em questões como, por exemplo, a taxação dos ricos, né, que a imprensa gosta de falar super ricos, mas na verdade são ricos que estão sendo taxados aqui no Brasil, foram taxados. Levar essa experiência para o mundo só vai, claro, diminuir o poder que hoje há econômico no mundo, porque esse dinheiro vai acabar na mão dos políticos, vai acabar na mão dos governos mais uma vez. E nós não vamos fazer uma grande virada nessa história e buscar um crescimento ainda maior, um crescimento ainda mais sustentável, se não for maior, dessa forma, com esse tipo de política que está sendo propagandeada pelo Brasil perante muitos avanços que conquistamos aqui na questão energética. E sim, o Brasil tem desafios, obstáculos, mas é exemplo na preservação do meio ambiente e deveria levar isso para o mundo, porque isso hoje tem muito ouvido querendo acompanhar discursos como esse que não estão sendo colocados da maneira correta pelo governo brasileiro. Concordo, Pedro. Achei que faltou sim essa parte, especialmente porque tem uma COP, né, que vai acontecer no Azerbaijão no próximo mês. 11 e 12, em tese, o presidente Lula deve comparecer, até porque essa COP vai preceder a de Belém no ano que vem. A COP que vai ser no Brasil, né? A COP brasileira. Ele precisa dar essa satisfação ambiental para o mundo e falar das nossas matrizes energéticas, sim. E completando um pouquinho, Cláudio, naquilo que você falou sobre a Venezuela, você se lembra no ano passado, quando os BRICS o grupo estava sendo ampliado, que o Irã não estava na primeira lista. Aí, aos 45 do segundo tempo, o Irã entrou. E hoje o Irã é membro permanente do grupo dos BRICS. Não é nem membro de participação, mas ele realmente é permanente, ele tem direito a voto, né? E uma outra informação para vocês, gente, sobre a fala da Dilma ainda. Ela criticou a crise no Oriente Médio, ela disse que há um grande extermínio de mulheres e crianças palestinas, isso o presidente Lula também falou, e denunciou o uso do dólar como uma arma. E ela, esse discurso presencial está sendo repercutido por toda a imprensa que aqui está presente, imprensa internacional, são mais de 30 países que aqui estão, né, várias delegações. Vamos ouvir um trechinho? No âmbito geopolítico, a dramática situação dos palestinos no Oriente Médio continua a ser o ponto central de nossa preocupação, principalmente pelo fato de que morte de mulheres e crianças tem uma única explicação: extermínio. As complexidades da região também afetam as situações de transporte e logística internacional. Assim, a complexa situação geopolítica é acrescida, ademais, pelo uso do dólar como uma arma propriamente de alteração das condições de vida das populações e que afetam também a base do sistema financeiro internacional, que é a confiança e a integridade. Pois é, fala da presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, e ela agradecendo aqui nossa querida editora de internacional, Beatriz Ferretti, porque a Dilma Rousseff falando em russo é bem complicado por aqui, é o que está aqui no telão.